Nós vamos falar nessa noite sobre sedução, dúvida e desejo. Ô Sérgio, mas isso faz parte de tudo. E eu vou mostrar e vou provar para você que tudo nessa vida envolve essas três palavras: sedução, dúvida e desejo. Presta atenção aqui. Eu separei algumas coisas. O coração humano é marcado por forças que atraem em direção diversas. A sedução do pecado, a dúvida que enfraquece a fé. Quando eu deixo a dúvida entrar no meu coração, a primeira coisa que ela faz é enfraquecer a minha fé. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível de agradar a Deus. Então eu e você não podemos nunca deixar que nada nem ninguém enfraqueça a nossa fé. Porque se ela enfraquecer, nós não estamos agradando a Deus. Para agradar a Deus é preciso de um requisito básico: fé. Fé. Em qualquer situação não podemos perder a nossa fé. E o desejo, presta atenção, que se bem orientado, conduz à plenitude em Deus. O desejo, se ele for bem orientado, bem ordenado dentro de nós, ele vai nos conduzir à plenitude em Deus. Ou seja, é ruim ter desejo? Não. Ruim é não controlar o desejo. É não ter as rédeas do desejo. Eu tenho que colocar rédeas no meu desejo. Ele vai até onde eu quero. Quando não dá mais, eu puxo as rédeas e falo: opa, tu não manda em mim. A história da salvação mostra que o drama do homem é sempre o mesmo. Presta atenção nisso aqui. O drama do homem é sempre o mesmo: escolher entre o amor que liberta e a mentira que escraviza. Olha para quem está do seu lado e fala: o drama do homem é sempre o mesmo. Fala para a pessoa: escolher entre o amor que liberta e o que mais? E a mentira que escraviza. Diga aí para ficar bem gravado: nós temos que escolher entre o amor que liberta ou a mentira que escraviza. Nós dizemos sempre que nós somos da verdade e que blá 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 e que tudo tem que ser verdade. E nós cobramos das pessoas que elas sejam verdadeiras. Quem não gosta de verdade? Todo mundo bate no peito e fala: eu sou da verdade, comigo tem que ser verdade. Mas por que muitas vezes a gente vive na mentira? E muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. E ao passo que o amor de Deus liberta, a mentira nos escraviza. Olha só, com a mesma força que o amor de Deus liberta, a mentira nos escraviza. Gente, nós nascemos para ser livres, totalmente livres. Então pega comigo a palavra de Deus. Vamos lá no início de tudo. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Quem já leu essa palavra aqui? Na igreja, se mentir, vocês sabem, né? A mentira sempre escraviza e traz tudo que é ruim. Mas dentro da igreja ela fica mais pesada. Quem já leu esse capítulo 3 todo? E se tiver lido eu posso fazer pergunta, porque já leu, já sabe. Quem já leu ele todo? Você viu como se quando a gente pressiona vocês, a gente acaba manipulando? Teve gente que ia levantando a mão, a hora que eu falei que ia fazer pergunta, ela baixou na hora. Vou perguntar mais uma vez: quem já leu esse capítulo todo do livro de Gênesis? Capítulo 3. Olha só, gente, presta atenção aqui, fica de pé quem já leu o livro, capítulo 3 todo. Olha só, nem a metade, pode sentar. Mês de setembro que nós estamos vivendo é o mês da Bíblia. É por isso que nós vamos ter
no final desse mês, uma formação bíblica forte aqui, porque nós precisamos mais. Gente, capítulo 3 de Gênesis, todo cristão que está vivo tinha que ter lido. Porque a história da humanidade está ali, ó. Tudo que a gente passa hoje, se a gente morre, se tem doença no mundo, se a gente rala para pagar as contas, tem tudo a ver com esse capítulo aqui, ó. Jesus teve que morrer por causa desse capítulo. A história do mundo está aqui, ó. O drama que nós falamos aqui de todo homem começou aqui nesse capítulo. Então vamos ver o que Deus diz para nós. Presta atenção. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Presta atenção nisso aqui. Olha como que... Gente, olha aqui para mim. Vocês têm noção de como que o diabo age na nossa vida? Nós temos uma noção muito errada do inimigo. Ele é sorrateiro, ele é sutil, ele é mentiroso, ele é sem vergonha. Ele age assim. Muita gente vai dizer assim: nossa, eu estou endividado porque o diabo me endividou. Alguém perdeu a vida porque o diabo destruiu essa pessoa. O diabo roubou isso, o diabo fez aquilo. O diabo. A preferência dele não é destruir, não é matar, não é roubar. É um negócio muito mais sério do que isso. Toda trama do diabo passa por uma palavra: engano. Ele não precisa destruir você. Ele não precisa roubar o que você tem. Ele só precisa te enganar. E vou te dizer uma notícia muito triste. Sem medo de errar, porque foi em oração numa capela que Deus falou isso no meu coração. Nunca houve no tempo da história do mundo, em nenhum tempo no mundo, onde o diabo teve tanta facilidade em enganar. Para ele é igual tirar pirulito da boca de uma criança. A criança está dando bobeira, você pega o pirulito dela. É fácil demais. Nunca foi tão fácil nos enganar. E essa é a especialidade. E ele começa falando: é verdade? Que conversa fiada, que mentira. E aí vem uma coisa: sabe o que tomou conta do coração de Eva quando ele disse isso? A dúvida. A Eva estava com Deus, tinha a plenitude, igual você, vem na missa, tem Eucaristia, está dentro da igreja certa. Aí vem uma mentirinha desfarrapada e coloca dúvida em você. Olha o tanto que é fácil. Está vendo aqui como as três coisas que eu dizia? Olha a gravidade dessa dúvida. O que aconteceu por causa dessa dúvida? Vamos continuar na palavra. É verdade, caba safado, dá vontade até de falar uns palavrão aqui. É verdade que Deus os proibiu comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos, até aqui ela ainda estava até firme. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, seu caba mentiroso, sem vergonha, filho de uma égua. Opa, gente, desculpa. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não! Oh não! Tornou a serpente. Sabe quando fala de relativismo? É isso aqui, ó. Por que eu não gosto do relativismo? Porque o relativismo é a artimanha do diabo. Todos os relativistas fazem a vontade do pai deles, e o pai deles é o demônio. Com Deus não tem relativismo. Com Deus é preto no branco, ou é ou não é, não tem conversa fiada, não tem meio termo. Entende? Então ele veio relativar: não, aquela cachaçinha não tem problema nenhum, todos católicos bebem, uma tragadinha num cigarro eletrônico para o jovem não tem problema nenhum, uma puladinha de cerca para o marido não tem problema, porque depois ele pede perdão, e blá blá blá, e blá blá.
Olha o tamanho da consequência do que aconteceu por causa de uma conversa fiada, porque o povo deu razão, relativizou, não tem problema nenhum. Olha o que aconteceu no mundo, a coisa vai ficando grave. Tornou a serpente: mas vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que o dia que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O que está falando aqui? Isso diz respeito a sedução. O dia que você comer, os seus olhos vão se abrir, e você vai ser como Deus, conhecedor olha a sedução, seduzindo, atraindo. A sedução atrai, ela perverte, ela convence. Já nessa palavra aqui, já gerou dúvida, já gerou a sedução, e aí brotou aquilo que é mais perigoso: o desejo. Eva ficou em dúvida, será? De repente Eva ficou assim, seduzida, e brotou nela o desejo de comer, mesmo sabendo que Deus havia proibido. Olha para quem está do seu lado e fala: quantas coisas você já comeu sabendo que era proibido? Fala, dá uma cutucada nele. Quantas coisas você comeu, seu? Olha para as pessoas e fala para mim, sua anta. Porque quando a gente faz isso, a gente é o quê? Anta. Olha para quem está do seu lado, não tem medo não, gente, que nós também temos amigos. Fala: sua anta, quantas coisas você já comeu? Fala para essa pessoa aí. Quantas coisas nos ofereceram e nós caímos como um bobinho. Gente, tem gente mais besta que essa Eva? Meu Deus do céu. Eu fico pensando que um dia Deus vai me dar a graça, daqui a muito tempo, que eu ainda tenho muita coisa para fazer, mulher para criar, menino para cuidar. Mas um dia eu quero estar na glória. Mas a Eva, eu também nem sei se ela vai estar lá, porque depois de tudo isso que ela fez. Mas isso é assunto para outra coisa. Nós não podemos aqui ter certeza de nada. Voltemos à palavra. Os olhos se abrirão e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou banana. Aqui não tem nenhuma banana não, né? Ou os hominhos velhos, sem vergonha também. Casa que a mulher manda, dá esse tipo de coisa aqui, ó. Ela come besta, e o besta pá. Se ele fosse cabeça naquele, a mulher larga de conversa, Deus mandou que não pode, você fica quietinho no seu lugar. Você saiu da minha costela, você está conversando o quê? Mas vamos falar que nós somos o quê? Machista. Não estou falando para nenhum homem tratar a mulher mal não, viu gente? Eu só estou falando para ele ser homem, para ele ter um posicionamento. Talvez ele fale com mais carinho: filha, você é bobinha, né, filha? Mas eu amo você assim mesmo. Pode não, filha. E aqui você não vai fazer isso não, porque aqui em casa quem manda sou eu, viu? Pronto, resolveu. É o que Deus manda. Mas o mundo está falando para nós que não, feminismo. Está aí, ó, a prova de que quando as coisas se investem, dá BO, problema na certa. Deu problema porque o homem não foi homem e ouviu a tentação que a mulher já tinha ouvido da serpente, e caiu os dois bobinho. Comeu, se lambuzou, fez de tudo. Se ele usou. Olha, essa passagem a gente tem que entender que ela é uma metáfora, né? Não significa que foi assim, justamente igual está aqui. A serpente foi usada aqui porque a serpente é um animal sorrateiro, um animal, certo ponto, até traiçoeiro.
Não. Então, é porque a serpente é um símbolo do mal, né? Por ela ser um animal traiçoeiro, e o diabo aí houve essa comparação. Tem várias outras comparações sobre a cobra que mordeu. Ontem vocês foram na missa? O que a palavra estava dizendo ontem? Que o povo ficou reclamando lá no deserto, e de tanto reclamar, a ira de Deus aplacou sobre aquele povo, porque Deus tinha feito de tudo para aquele povo, e aquele povo estava com ingratidão no coração. Deus permitiu que as serpentes picassem aquele povo. Começou a morrer um monte de gente. Aí Moisés orou a Deus, o povo foi lá e pediu perdão. Nós estamos arrependidos, nós estamos sabendo que nós estamos sendo picados, porque nós mesmo buscamos a maldição. Moisés orou a Deus, Deus falou: Moisés, então eu vou dar uma libertação para esse povo, eu vou levantar uma serpente de bronze, e aí já quebra as teses dos protestantes, que não pode fazer imagem, foi Deus mesmo que mandou fazer. Não é para adorar, não é para colocar imagem como Deus, mas ali era só para venerar, olhar, lembrar e ver. Levantou a serpente de bronze, todo mundo que era picado por uma cobra olhava para a serpente, o que acontecia? Era curado. Gente, a Bíblia é cheia de metáforas. Por que Deus usou essa palavra? Depois, para que a gente fosse curado e salvo, Ele levantou quem? Já não era mais uma serpente, mas Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo. Então é isso, é uma metáfora. Entende? É uma metáfora. A serpente simboliza sim o mal. Toda vez que fala de Satanás, fala da serpente. Mas não quer dizer que ele entrou na serpente. E o diabo entra em qualquer coisa. Ele pode entrar no ser humano, ele pode entrar no animal. Entende? Lembra que Jesus expulsou os demônios e ele pediu para que fosse para os porcos? E aí tem uma outra teologia ali também que não cabe a nós agora. Mas a palavra é essa. Aqui mostra para nós sedução, dúvida, desejo. A serpente seduz Eva pela dúvida e pelo desejo desordenado. Pega outra palavra comigo agora também. Lá em Tiago, no capítulo 1. Lá para o finalzinho, perto de Apocalipse. Tiago, capítulo 1, versículo 14, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Eu vou no 12 primeiro para a gente entender melhor. Presta atenção aqui. A palavra de Deus vai dizer assim, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Fique bem claro isso aqui para nós. Feliz o homem que resiste à tentação, que não se entrega. E a palavra está dizendo: olha, Deus não tenta ninguém. Ninguém diga: Deus me tentou. Deus é inacessível ao mal. Ou seja, se Deus é inacessível ao mal, por que morre gente? Por que tem doença? Consequência do pecado que entrou pela Eva que a gente viu. Adão e Eva são nossos pais. São nossos primeiros pais. E o pecado deles, infelizmente, resplandeceu sobre nós. Por isso que Jesus morreu para pagar. Só que para pagar nós temos que pedir perdão e mudar de vida. Se a gente voltar para o pecado, a maldição volta para a nossa vida. Então Deus não tenta ninguém. Às vezes Deus permite o mal acontecer, mas Ele não faz mal. Deus é inacessível ao mal. Cada um, presta atenção, é tentado pela sua própria concupiscência. Vamos parar aqui só um pouquinho. Vocês sabem o que é concupiscência? Quem aqui sabe explicar? O que é, Aurine? É uma tendência ao mal, uma inclinação. Todos nós temos uma inclinação a fazer o mal. Está dentro de nós essa inclinação. Por que Deus não tira? Porque Deus também não vai fazer tudo. Não, nós temos que ter vergonha na cara e pôr ordem na nossa vida. Deus tem que fazer tudo aí. Não ia criar gente, ia criar robô. Nós temos a liberdade
o livre-arbítrio. Entende? Então veja bem. E aí eu me perdi onde que eu estava aqui, gente. Sim, voltamos. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o que, gente? A morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Nós que somos instáveis demais. Por sua vontade, que nos gerou pela palavra de verdade, a fim de que sejamos como as primícias de suas criaturas. Então a palavra está bem claro, que nós temos uma tendência ao mal, nós temos uma inclinação ao pecado, é a concupiscência que está dentro de nós, uma inclinação. O que nós temos que fazer? Pôr freio. Pôr freio. E é por isso que Deus dá o Espírito Santo, é por isso que a gente reza terça, é por isso que a gente vai na missa, para frear a nossa tendência ao mal. Só que tem gente que vai e não põe freio. Eu já vi gente aqui nessa igreja. Eu saí da missa aqui, fui para o estacionamento, uma pessoa me xingou todinho no estacionamento, só porque eu fui sair ali e dei uma fechada nela. Eu falei, não entendeu nada. Já a consciência dele já pegou ele no estacionamento. Entende? Nós somos assim, temos que pôr freio. Porque a gente acha assim, não, mas nós somos fracos, mas depois... Não vai, gente. Deus está nos treinando para entrar no céu. Quem não passar pelo treinamento não entra. Quem não pôr freio na tendência ao mal não vai entrar, porque no céu não há lugar para coisa ruim. Lá no céu é lugar dos santos. É lugar de quem põe freio nas coisas, de quem sofre para fazer isso, porque não é fácil. Entende? Isso tem que ser ensinado para nós. Pega a palavra de novo, vai ficar bem claro para nós na Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 16. Está aí pertinho, só dar um pulinho para frente. Presta atenção, 1 João capítulo 2, versículo 16. Amém? Ficar bem claro para nós essas 3 palavras que vão iluminar tudo que nós vamos dizer hoje. Conseguiu? Abriu? 1 João, no capítulo 2, no versículo 16. 1 João, capítulo 2, no versículo 16. Amém? Presta atenção aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a tendência, a inclinação ao mal, ao pecado, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O mundo vai passar com as suas tendências ao mal, com o seu pecado, o seu adultério, a sua ganância, a sua mentira, o seu ciúme, a sua inveja, o seu roubo, o seu assalto, a sua corrupção, a sua maldade, a sua falta de caridade. Tudo isso vai passar. As suas vaidades, os seus prazeres momentâneos, tudo isso vai passar. Mas quem cumpre, Deus não falou todos, Ele falou quem. Presta atenção nisso, meu povo. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, fala, quem cumpre a vontade de Deus vai viver eternamente. Dá um tapa assim e fala, então você cumpre, meu irmão. Então você dá jeito de cumprir, rapaz. Então você cumpre. Quem cumpre a vontade de Deus, dá vontade de bater mesmo, gente. Porque olha o tamanho do que Deus está pondo para nós. É só cumprir.
que nós vamos viver para sempre. Não vai ter doença, não vai ter falta de dinheiro, não vai ter maldição nenhuma. É uma vida plena, uma vida em abundância, é o que espera por nós. É por isso que a gente vem no grupo de oração, é por isso que a gente ouve a palavra, é por isso que a gente reza, vai na missa, é por isso que a gente faz jejum, é por isso que a gente confessa o pecado, é por isso que a gente volta atrás, pede perdão, é por isso que a gente tenta ser melhor, é por isso que a gente tenta santificar a nossa boca. Por causa disso, porque quem cumprir vai viver eternamente. Agora imagine você vivendo eternamente com a sua família, seus filhos, seu marido. Olha que bênção, gente. Sangue, suor e lágrima para acontecer isso. Mas se a gente cumprir, nós vamos viver eternamente. Amém? Irmãos, primeira coisa que nós queremos falar: sedução. Eu separei algumas coisas aqui. A sedução é a isca. O demônio não mostra o anzol. Quem pesca aqui? Quem já pescou? Quem gosta de pescar? Eu gosto. Fica fácil da gente entender. A sedução é a isca. Você vai pescar lá uma traíra, você põe uma carne. Tem gente que coloca uma salsicha, uma minhoca. Dependendo do peixe que você for pegar, você põe uma fruta, um peixe, um lambari. Para cada peixe tem uma isca. O diabo usa para nos pegar também uma isca. E por que o peixe cai? Porque ele não tem consciência que atrás da isca saborosa existe um anzol que fisga. E depois de fisgado, geralmente dá B.O. Uns ainda escapou ali, todo rasgado. Mas a maioria é pego. Eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. O diabo põe uma isca maravilhosa. Pode ser uma mulher linda, toda, né? Pode ser um homem também. Não sei qual que é o gosto de vocês. Tem gente que qualquer besteira também está valendo. Não é? Tem gente que a isca dele é fácil demais. Tem aqueles peixes, não tem? Aqueles peixes mais sem vergonha que você põe. Tem uns peixes que você joga um anzolzinho com um merrequinho, ele pega. Eu não sei qual que é a isca que o diabo tem usado. Vai de novo. E tem um que você pega ele, não é nem pela isca, é pela... Não é? É fácil demais pegar, mas o diabo na sedução faz isso. Ele mostra a isca, mas não mostra que do outro lado tem o anzol. A sedução é a arte da mentira que se apresenta como atraente. O inimigo se disfarça em aparência de bem para afastar o homem de Deus. Olha aqui para mim. Como é fácil enganar nosso povo. Você quer ver uma enganação que acontece muito dentro da igreja católica? Eu vou dizer para vocês que, não sei, mas eu vou chutar, porque não é um... Mas na minha concepção, 50% dos católicos, 50% frequenta centro espírita. Eu fui orar numa cidade, e nós fomos falar sobre falsas doutrinas, aí eu falei, quem já pisou numa falsa doutrina, vem aqui na frente para rezar. Meu Deus do céu. Por aquela igreja todinha, que é tanta gente, eu falei, meu Jesus amado. Por quê? Porque lá no centro espírita, amém? Lá no centro espírita, tem imagem de Nossa Senhora, tem imagem de Jesus, tem imagem de São Jorge, tem São Sebastião. Às vezes, não é todos, pode ter até crucifixo. Reza Pai Nosso e Ave Maria. Ou vocês acham que o diabo ia fazer uma oração assim, vem agora demônio, e manifesta tudo em nós? Ele vai se manifestar como algo que parece ser bom,
Quando Lutero dividiu a igreja de Deus, parecia que era bom. Reza, clama, é muito parecido conosco, mas é divisão. Uma igreja dividida não pode prosperar. É por isso que a cada dia briga e abre uma igreja diferente numa esquina. Como é que isso vai dar certo? Essa igreja aqui tem seus problemas, tem suas falhas, porque onde tem ser humano tem coisa ruim no meio. Mas a igreja é boa, quem é ruim é as pessoas. Nós não temos nada a ver. Eu não estou na igreja católica por causa de gente. Se eu tivesse aqui, eu já tinha ido embora há muito tempo, porque um dos trem mais difíceis que existe no mundo é gente. Gente é ingrato. Eu fico olhando para Deus. Gente, para eu dar essa pregação aqui, vocês não têm noção do que eu passei. Hoje eu acordei de manhã sentindo um peso nas minhas costas. Eu tive que orar, porque eu ia falar daquilo que desmascara o diabo. Deus me revelou depois. Ele ficou irado comigo. Aconteceu um problema lá na fazenda que vocês não têm noção. Eu levei um prejuízo enorme. Num vacilo de um funcionário, arrebentou com tudo. Um monte de coisa. Na hora me deu um trem ruim, um nervosismo. Eu dobrei meu joelho e falei, eu sei por que isso está acontecendo. Eu não vou deixar que a dúvida, a sedução, o desejo de pegar alguém pelo pescoço, que tem vez que a gente tem um desejo dele, não tem, Lorena? Então que a gente dá vontade, é desejo, mas eu não ponho, eu tenho que pôr freio nos meus desejos. Vocês não têm noção do preço que a gente paga, e as pessoas não valorizam. Tem gente que nem vi, não vem. Para mim, tanto faz, eu não estou fazendo nada por gente, eu não quero reconhecimento, eu não preciso de nada, eu só estou aqui para cumprir um desígnio de Deus para a minha vida. Quem perde é quem não vem, e quem não vem não está sendo ingrato, não é comigo, é com Deus, que levantou, que preparou. Aqui é Deus que está preparando, não tem nada a ver comigo, é tudo com Deus. Por isso que nós temos que perseverar, valorizar, beber dessa água. Eu fico com dó de Deus que investe tudo, mas o povo não quer. É muito difícil lidar com gente. Vocês têm família, vocês sabem, a gente ora, a gente quer trazer para a igreja, a gente quer mostrar a verdade, eles não querem ouvir, eles não querem aceitar. Entende? E nós vamos vivendo na sedução, parece que é bom. Aquela mulher bonita, perfumada, que você troca a sua esposa por ela, parece que é bom. É o diabo enganando, seduzindo o povo. Aquele cigarro que você fuma do Marlboro, lembra do Marlboro que tinha um laço, um chapéuzão bonito, o Marlboro andava num cavalo lindo, morreu de câncer. Pensa numa besteira que a gente... É assim, mas aí todo mundo começou a fumar, porque era charme. Um homem com cigarro na mão é charme. Olha o diabo enganando. Olha o diabo enganando. Você conhece a nossa querida amiga Vicentina. Conversava com ela muitas vezes à noite. Ela me pedindo oração. O Djalma, esposo dela, muito amigo meu. Um dia... ela me ligou meia-noite falando, Sérgio, reza por mim, que eu estou com câncer terminal. Eu falei, que isso, minha filha? Mas como assim? Ela era atleta. A mulher que já tinha mais de 60 anos não era qualquer menininha que tinha a postura, o corpo que ela tinha, não. Eu falei, mas como assim? Eu nunca te vi fumando. Ela falou, não, já tem 13 anos que eu parei de fumar, mas eu fumei a vida inteira. A conta chegou agora, Sérgio. Oramos, fizemos de tudo. Mas infelizmente, a Vicentina faleceu. E será como que ela começou a fumar? Será que não foi uma sedução de alguém que aproximou numa festa, todo mundo achou bonito, está todo mundo bebendo, bebe também. Olha como a sedução vai entrando sorrateiramente. Você é católico, mas não precisa ser tão radical assim. Pode contar umas mentirinhas, pode ver umas pornografias, não tem problema nenhum. Você pode ir em tudo quanto é show. Tempo atrás eu fui no Rio de Janeiro com a minha esposa. E quando eu era jovem eu gostava demais de rock. Eu sou muito eclético, rock, sertanejo raiz, eu gostava. Eu ouvi muita música, gente. Eu entendo um pouquinho de música porque eu ouvi muito. Minha juventude, tudo eu passei invocado com música.
E tinha uma banda brasileira que eu gostava muito, Titãs. Aí nós estávamos no Rio de Janeiro, tinha um show acústico do Titãs, sentado numa mesinha, sua família. Olha que negócio bacana, olha a sedução aí. Fui com a minha esposa. Quando o show estava muito bom, de repente um Tony Belotto, estou falando nome, mas ele está muito longe, ele não vai saber não. O infeliz desse cara levantou e começou a falar mal de Jesus, gente. Na lata, assim, ó. Começou a meter o pau em Jesus, em falar de comunismo, em falar tanta porcaria. Ele vomitou tanta coisa. E aí ele cantou uma música que não gostava de Mário, que não gostava de Fábio, que não gostava da igreja. Eu peguei na mão da minha esposa e falei, vamos embora agora. Esse lugar não é para mim, nunca mais. Quebrei tudo que eu tinha do Titãs. Aqui pro Titãs, ó. Titãs se tornou inimigo nosso. Falou mal de Jesus e você está passando a mão. Aí você vai lá nas ideologias que parece boa. Sabe aquelas ideologias que vai fazer assim, ó, nós é tudo igual. Tudo que é meu é seu, o tanto que você tem eu tenho, vamos dividir tudo. Corre ser preso, viu, filha? Mas não estou nem aí. Sabe essas ideologias? Que aí o cristão católico briga com a gente. Briga com a igreja, briga com a doutrina, briga com a palavra de Deus, briga com o catecismo, meu irmão, porque a igreja proíbe o católico apoiar quem é a favor de aborto, de droga, de eutanásia, de escambau de Madureira. O povo não gosta de ouvir, vai ter que falar, ué. Entende? É a sedução que parece que é bom. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu estou aqui denunciando o que é ruim. Se você vai fazer o que da sua vida, não estou aqui não, defendendo. Eu estou falando de ideologias satânicas, sedutoras. Tudo parece que vai dividir. Tudo é bom. Só que é assim, ó. Quem está no poder faz assim, tudo para mim, nada para você. Nada para você também. Fica todo mundo sem, e quem está lá fica com tudo. E nós achamos isso lindo. É tentador. Porque essas ideologias vão dizer para você assim, não precisa trabalhar não, eu vou te dar aqui, ó, eu vou escravizar você, você vai comer na minha mão. É assim ou não é? Tem gente que não gosta. E pode ficar bravo comigo, que se vier falar comigo, eu vou pegar a Bíblia e vou pôr na cara dele, vou pegar catecismo, vou mostrar. Eu não estou falando aqui do que eu acho. O dia que a igreja pedir para nós parar de falar isso, nós vamos parar. Mas enquanto tiver escrito lá, nós vamos ter que falar. Ou então nós rasgamos o que está lá, ué. Entende? O negócio é assim, meu povo. Sedução. Está escrito lá no catecismo, ó. Presta atenção aqui comigo. O pecado começa na sedução da mentira, que promete falsa felicidade. Eu separei outras coisas aqui. Olha aqui. Ele promete, presta atenção nisso aqui. Olha o que o diabo promete. Felicidade sem cruz. Tem felicidade sem cruz? O camarada quer ser feliz, mas não quer carregar a cruz. Quer dizer, para fazer essa mulher feliz, eu tenho que carregar umas cruzes. Tem que trabalhar, tem que ajudar ela, tem que fazer cruz. Casamento é cruz. Para ir para o céu, tem que carregar minha cruz, pagar o preço. Para ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que carregar, tudo tem cruz. Agora estão prometendo para nós uma felicidade sem cruz. É esquisito. Isso é sedução. Prazer sem entrega. Dá para entender isso? Prazer sem entrega. Eu quero prazer, mas não me entrego por nada. Entende? Outra coisa, liberdade sem verdade. Quem está na mentira é o quê? Escravo. Tem liberdade na mentira? Nenhuma. Nenhuma. Nós estamos falando hoje de coisa pesada, gente. São 3 coisas que nos roubam o céu: sedução, dúvida e desejo. Vamos para a dúvida? Presta atenção, já começa assim, ó. A dúvida é a brecha pela qual a sedução entra. O inimigo planta incerteza sobre o amor de Deus e sobre a verdade revelada. Você lembra lá que a serpente disse, é verdade? Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. É verdade que Deus proibiu vocês comer de tudo.
de tudo. Não, Deus proibiu para comer só daquela fruta. Gera a dúvida. Quantas pessoas estão caminhando com Deus e com dúvida no coração? A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser dado em acréscimo. Sabe o que acontece? A pessoa vem para a igreja, ela pede para a gente rezar para ela ter um emprego. Hora que ela tem o bendito do emprego, aí ela fala para a gente assim: agora não estou podendo ir mais não, porque não tem tempo. Um amigo meu, Cássio, fez isso comigo. Aí eu falei para ele: não, mas é fácil a gente resolver isso. Aí ele falou: como? Eu falei: agora eu vou dobrar o joelho e rezar para você perder seu emprego. Porque é mais importante você estar com Deus do que você estar trabalhando. Trabalhar é bom, mas trabalhar sem Deus para mim... Mas o povo é assim, gente. A pessoa vem aqui, se esguela, pede um monte de coisa, e a gente está aqui para isso. Nós vamos fazer. Depois que ela recebe, ela vaza. Ela vaza, ela não quer mais saber de Deus. Ela pega a bênção dela e faz a bênção virar maldição. E o tanto de gente com dúvida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nossa, eu estou indo na igreja, mas será que eu precisava gastar esse tempo todo com a igreja? Não era melhor eu estar estudando? Não era melhor eu estar trabalhando? Não era melhor eu estar com a minha família? Tudo isso é bom, e tem hora para tudo isso, mas a hora de igreja é sagrado. É uma vez só, é pouco demais, e você ainda não prioriza. Você fica com dúvida: será que eu vou? Será que vai ser bom? Será que é importante? O inimigo tem semeado dúvida. Eu tenho experimentado isso há 27 anos. Largar tudo por Jesus. Larga mulher, larga menino, larga trabalho, larga tudo. Na hora que é para fazer também, eu não arrei não. Eu vou firme. Mas Deus é em primeiro lugar na minha vida. Eu não estou falando de alguma coisa que eu penso. A minha esposa está aqui e sabe. Ela sabe de todos os meus defeitos, mas ela sabe dessa qualidade que eu tenho. Deus em primeiro lugar na minha vida. E nunca me decepcionei com Ele. E jamais vou me decepcionar. Não há dúvida no meu coração que Deus precisa ser o primeiro, que Deus tem que ser respeitado, que Deus tem que ser amado, que Deus tem que ser obedecido, que vale a pena pagar o preço. Não tem dúvida. Se você está com a dúvida, saiba que foi o inimigo que plantou. E onde dá a dúvida não tem fé, e onde não tem fé não agrada a Deus. Entende, meu irmão? A dúvida é algo terrível. Lembra de Tomé? Tomé foi discípulo de Cristo. Todo mundo viu Jesus, ele não tinha dúvida, foi o primeiro, ele tinha dúvida, foi o primeiro a não ver. E aí os caras chegou e falou: Jesus está vivo. Nós falamos com ele: não acredito não. Mas como assim, Tomé? Se eu não tocar, se eu não ver, se eu não pegar nos pregos, eu não acredito. Jesus deu um chá nele, que ele demorou, quase que ele não viu. Até que Jesus falou: vem cá, anta, põe a mão aqui para você ver. Pega aqui agora, ó. Pega, viu? É eu, você viu? Aí Jesus deu uma lapada nele, falou: felizes aqueles que creram sem ver. Feliz quem não tem dúvida no coração, quem tem fé, quem acredita, entrega a sua vida toda para Jesus, abre mão de bebida, de cigarro, de adultério, de pornografia, de mentira, abre mão de preguiça, abre mão de vaidade, para colocar Deus no centro da sua vida. No castelo, Deus tem que estar no centro, no trono da sua vida, amém? Nós falamos sobre sedução, falamos sobre dúvida, e agora vamos falar sobre o maldito do desejo. Ele vem depois de tudo isso. Quando a sedução ataca, gera dúvida, e depois vem o desejo. Presta atenção nisso aqui. O ser humano foi criado para a felicidade plena em Deus. Mas o pecado original desordenou o desejo, por isso o coração oscila entre o amor verdadeiro e as falsas promessas do mundo. O desejo é uma força neutra, pode ser desordenado e levar ao pecado, ou orientado para Deus e tornar-se caminho de santidade. Veja bem, a Eva viu que o fruto era bom, gostoso, e o desejo dela foi consumado. Gente, desejo é uma coisa que Deus não vai tirar de nós. Você quer um exemplo?
eu, Sérgio, casado com a Emily, tenho desejo por ela. E isso é bom. O fruto desse desejo ordenado, porque nós viemos aqui, falamos para Deus, ó Deus, nós queremos ter uma relação de homem e mulher, mas nós queremos só bênção. Aí Deus nos abençoou. Aí a gente foi lá, teve a relação, foi lindo, foi gostoso, foi maravilhoso. Vem essas coisinhas maravilhosas aqui, ó. Vocês recebem massagem em casa, no pé? Eu recebo todo dia, gente. Eu chego, ela manda tirar o sapato, eu tiro, ela pega um creme e faz uma massagem, depois eu viro as costas, o pai já está todo torto, ela sobe lá. Que coisa linda, gente. Fruto do amor, da relação do homem e da mulher. Olha como Deus é bom. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Agora nós queremos ser igual ao jumento. Um homem sai transando com tudo quanto é mulher, e agora já não é nem mulher mais, é homem com homem. É outro trem polêmico, hein? A gente respeita as pessoas, mas nós temos que falar de Bíblia. Lá na Bíblia fala que o homem não se deite com o outro. Isso é abominável aos olhos de Deus. Abominável aos olhos de Deus. O ser humano pode achar bom. A tentação está aí, a sedução está aí. A dúvida está no coração dos católicos. Será que isso não é muito radicalismo? Será que você não está julgando os irmãos? Você tinha que amar os irmãos, mas eu amo. Igual Jesus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado dele. Eu já contei aqui que eu tenho um amigo homossexual que senta na mesa da minha casa e é tratado com dignidade e respeito. Nunca maltratei ele. Mas toda vez que ele me pediu opinião, eu falei, está errado. Isso aqui não vai te levar para o céu não, irmão. Eu te amo, deita aqui do meu lado, nós é amigo, nós é irmão. Vai estar errado. Será que é difícil de entender isso? Agora não pode falar nada, tem que aceitar para gerar a dúvida. Muito católico já deixou de acreditar nisso. Ontem, não vou falar. Não posso. Não posso. Gente, é terrível. Ah, mas o homem tem desejo pelo outro e freia. Eu conheço gente, homem que tem desejo pelo outro e falou, olha, eu não vou fazer isso porque eu vou viver a castidade. A castidade é quando você põe freio no desejo. Vocês acham que nós, como homem, olha para uma mulher bonita, não deseja? Mas eu não vou alimentar e consumar o meu desejo, porque eu não quero desagradar a Deus, eu não quero trair minha esposa. O mundo está desordenado. Tudo que deseja, faz. Hoje a pessoa olha na televisão uma propaganda de um hambúrguer, de uma refrigerante, e mete a cara e come. O mundo hoje é consumista. Existe uma mídia para fazer você comer. Toda hora aparece um negócio, aí você sai, você nem está com fome, você se acha na obrigação de comer. Existe um espírito chamado glutão, pesquisa depois. É a pessoa que tem desordem na vida alimentar. Isso é pecado grave, está dentro dos 7 pecados capitais, a gula. A gula. O espírito de glutão que tomou conta do mundo. Tomou conta de pessoas que não têm controle sobre a comida. E o que tem de cristão assim, você quer ver, você faz uma reunião de igreja para você ver. O povo que mais tem o espírito de glutão é os da igreja. Fica louco. Um passa por cima do outro. Põe um bolo ali na praça para você ver. O povo passa em cima, dá tapa na orelha, briga, esse pedaço é meu. É desordenado. E está no catecismo da Igreja Católica, falando sobre você tem controle sobre o alimento. É o desejo que precisa de freio. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Trabalhar para ganhar dinheiro não tem problema nenhum. Ter muito dinheiro é muito bom. O que é ruim é colocar o dinheiro no lugar de Deus. É colocar o dinheiro no lugar das pessoas. É ser tão ganancioso que por causa do dinheiro você passa por cima das pessoas. O desejo louco, desenfreado em ficar rico, famoso. Por que muita gente entra para a política, vocês sabem? É o desejo do poder. É um desejo louco no homem.
um desejo pelo poder, para ser reconhecido, para ser amado, entende? É o desejo do poder. Dentro da igreja tem gente louca por causa do poder, e aí você coloca o poder na mão dela para você ver o que ela vai fazer. Então nós precisamos frear os nossos desejos sexuais, o nosso desejo pelo vício, pelo jogo, pela bebida, situações desenfreadas na nossa vida. Essas 3 coisas precipitam a pessoa no inferno. Quem não controlar a sua sedução, a dúvida e o desejo, não herdará o reino do céu. Está na santa palavra de Deus. Amém? Mas existe um desejo bom. Quando Jesus estava lá na cruz, já desfalecendo, ele disse assim: tenho sede. Muitas pessoas, e muitos de nós, acreditamos que naquela hora Jesus estava desejando o quê? Água. Mas quando eu estudei teologia, eu me surpreendi, porque o desejo de Jesus não era por água. Ele disse: eu tenho sede da sua alma, de você, vivendo eternamente com Ele. Jesus disse: eu tenho sede da sua felicidade. Jesus disse: eu tenho sede da sua paz. Eu tenho sede do seu coração. Mas acima de tudo, Jesus teve sede das almas. E ainda nessa palavra de tenho sede, Jesus teve sede de Deus. Irmão, todos nós temos desejos. Todos nós temos uma sede insaciável. E a gente foi buscar no futebol, foi buscar no sexo, foi buscar no dinheiro, no trabalho. Fomos buscar em tantos lugares. Mas a verdade, o que nós temos sede é de Deus. E só se acha Deus na igreja, na comunidade com os irmãos, na oração do texto, na missa, na oração pessoal. A nossa sede grande é de Deus. Tem gente que pensa que é do cigarro, tem gente que pensa de tantas coisas. Mas a verdade é que existe um buraco dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Se você